Olá pessoal, tudo bem? É isso aí, vamos iniciar mais uma live criativa e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, né? Começar o seu negócio. Aquele lance lá, você vende uma empresa e agora chegou a hora de você montar o seu negócio. E para isso nós convidamos duas pessoas que passam por esse processo. O Paulo há um pouquinho tempo passou por esse processo e o Adriano está passando agora, né? Eles que vêm vindo do mercado de trabalho, trabalhando por muito tempo em empresas e agora decidiram montar seu próprio negócio. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência de ter um próprio negócio, como é que funciona, quais são os pontos positivos, pontos negativos, quais são as dicas. Então, a gente vai falar bastante coisa aí para tentar ajudar a você que está pensando em montar o seu negócio ou você que já tem o seu negócio, está passando por uma dificuldade, de repente precisa fazer alguma mudança, a hora é essa. Legal? Então é isso aí, Alex. Apresente os nossos convidados aí e vamos iniciar a nossa live. Bom, sejam bem-vindos. Eu sou host aqui com o Ailton e a gente vai trazer amigos e empreendedores, enfim, pessoas que vão agregar bastante, independente do momento em que você está passando se você trabalha por conta, se você trabalha como CLT. O Adriano Padetti, ambos são meus amigos pessoais e eu conheço bem a história deles. E eles são pessoas que estão passando por momentos diferentes do que eu estou passando e que o Ailton está passando. Então, a ideia é gerar essa troca para que todo mundo aprenda com a experiência de nós, né? De nós quatro. A gente não vai ficar cagando regra aqui, né? Então, assim, é só dividir experiência, bater papo, trocar uma ideia. Então, tem teorias aqui que a gente vai falar que talvez não funcionem tão bem, mas é o nosso ponto de vista. Adriano Padetti trabalhou no banco 21 anos e hoje está numa transição aí, está almejando novos mares, que eu acho que são muito mais promissores do que trabalhar no banco. Nada errado com quem trabalha em banco, mas enfim, cada um é cada um. E eu sei que ele não cabia nesse banco. Paulo Márcio, meu grande amigo também, engenheiro químico, mas é um cara que conhece de muita coisa, é um cara curioso, empreendedor, vendedor, enfim, é um cara que tem muito a somar aí. Então, sejam bem-vindos ao Papo de Criativos e a casa de vocês aí. É legal que são duas pessoas aí que são áreas bem distintas, né? Mas acaba se completando, junto com a nossa também, porque são quatro pessoas de áreas distintas e a gente vai tentar aí, como você bem disse, não vamos cagar a regra, mas vamos passar aí um pouquinho da nossa experiência, da mesma forma que foi na outra. Aproveitar antes deles se apresentarem, Alex, eu queria mais uma vez agradecer aqui ao Toco e ao Cláudio que fizeram parte da outra live. A galera comentou, foi bem interessante, foi muito bom. E obrigado mais uma vez por vocês terem participado aí, terem agregado tanto à nossa live e tanto conhecimento às pessoas que assistiram. Então vamos lá, Paulão, fala um pouquinho da tua carreira, um pouquinho do que você está fazendo, como é que está aí o teu novo trampo? Olá, prazer aí a todos, né? Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de poder compartilhar com vocês aí um pouquinho, aprender um pouco com vocês também e compartilhar a nossa experiência, né? A minha carreira profissional, né, na verdade já são praticamente 30 anos, né, desde que eu me formei. Nesse período, acho que falando um pouquinho do assunto do dia, né, acho que foram 3 momentos que eu fui empreendedor. Tá? Então, a primeira, logo que eu me formei, onde eu não tinha experiência alguma e por uma questão de já estar num momento de crise na época no país, e foi uma solução que eu achei para virar um empreendedor, mas de uma forma informal, né? Então ele durou um certo tempo, mas não teve muito sucesso porque não foi muito bem planejado. Depois disso, trabalhando como CLT durante um tempo, eu tive uma segunda experiência como empreendedor. Só que essa segunda vez, eu diria que não foi uma experiência como a gente está acostumado, assim, como a gente imagina um empreendedor, né? Que você tem o seu negócio e você está tocando. Na verdade, eu fui um PJ. O que é um PJ? É alguém que é quase que um CLT, só que você tem que emitir uma nota fiscal. Então, você está trabalhando para alguém, tá? Só que você emite uma nota fiscal. Então, ele exige para redução de impostos. Então, essa terceirização, quarteirização, você abre a sua empresa. Só que praticamente eu só prestava serviço para uma pessoa, para uma empresa. E agora sim, na experiência que eu estou vivendo hoje, né,
Então, eu fiquei CLT durante um bom tempo. E aí, há 3 anos, 2 anos e meio, aí sim eu saí dessa empresa e aí eu fui abrir minha empresa. Então, dessa vez, eu tinha uma noção exata do que eu queria, eu estava certo de que eu queria abrir uma empresa, como que ia ser. Claro que a gente vai tendo uma série de desafios durante esse tempo, mas então foi melhor planejado esse processo dessa última vez. Acho que é isso que a gente vai conversar aí durante esse papo, né? Eu passo a bola de volta para você e para o Adriano se apresentar. Vai, Adriano. Agora é com você, meu amigo. Legal. Boa tarde, pessoal. Torres e Alex, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos novamente aí, batendo um papo. É a primeira vez que eu participo de uma live, estou honrado, estou muito feliz pelo convite, obrigado mesmo. Ainda mais com o Paulo conosco aí, nossa, tenho a honra de falar que são meus amigos mesmo, né? E aí, como vocês já sabem, né, de core salteado, né, mas para quem não conhece, eu atuei no banco por 21 anos. Eu sou CLT há 24, quase 25 anos, né? E eu estava pensando até sobre o que o Paulo estava falando, quantas vezes eu tive que ser empreendedor enquanto funcionário, né? Então, durante certos momentos da carreira, principalmente aqueles em que você se torna numa posição de gerente ou de gerente de contas, né? O empreendedorismo, ele tem que, ou você tem ele, ou você não está no banco, né? O banco, ele exige 12 competências, né? Essas que são do mercado, tal, mas entre uma delas está o empreendedorismo, né? Que você criar, inovar, coordenar, enfim. E essa experiência que eu tive durante todos esses anos acabaram me mostrando diversas coisas que a gente vai poder conversar aqui durante esse bate-papo, mas essa situação muito peculiar de constantemente ter que trocar de agências, né? Pelo menos a cada 2, 3 anos eu trocava de agência, e você ter que lidar com pessoas que você não conhece, numa região que você não conhece, com clientes que você não conhece, e transformá-la numa unidade de negócio mais lucrativa do que quando você recebeu ela, tem que estar na veia o empreendedorismo, não tem jeito, né? Mesmo você tendo, até eu estava falando com o Alex agora há pouco, você tem toda uma parametrização de que a empresa dá, né? Cada um tem a sua cultura, a sua forma de atuar, mesmo estando num segmento que é dominado por poucos bancos, né? Mas cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua forma, né? E você poder lidar com isso dentro de uma cultura extremamente diferente das outras, né? Principalmente na parte de carreira, de certa forma tem, com certeza, né? Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim, até já dando um pouco sequência na conversa aí, é que você fica um pouco alheio do que está acontecendo fora do mercado, né? Você fica um pouco aquém do que está acontecendo no mundo mesmo, porque você não está vivenciando aquilo. O Paulo estava comentando, né, num outro bate-papo, que a empresa, seu chefe determina, seu chefe não, né, seu imediato é isso, seu gerente, não importa quem, diretor, ele determina aquilo que você tem que fazer e você vai procurar fazer segundo as regras determinadas pela empresa, né? Se você já foge um pouquinho daquilo, já existe aí um balizador ali que faz você voltar e eles querem que faça. Né? Enquanto empreendedor, não. Você tem que constantemente estar se reciclando, se inovando e até, como foi dito na primeira live que foi feita com outro colega lá, você tem que estar sempre estudando. Não tem jeito. O meu caso agora, que é o da transição, que o Alex mencionou, né? Então, eu saí em outubro de 2019, dia 30 de outubro. Eu estou naquele momento, eu já estava estudando, né? Mas agora eu estou me aprofundando para saber se eu já tenho uma tendência, né? Que é para o RH, até, né? Diversas conversas nós tivemos, tal, mas eu preciso estar com os pés no chão, né? Eu ouvi uma frase esses dias que nos momentos de incertezas a gente tem que ser humilde, né? Então, eu estou procurando estudar, me aprofundar, entender o que está acontecendo. Vocês são cases de sucesso, né? Vocês estão aí no mercado sobrevivendo a algo totalmente novo. A crise não é nova, né? Mas é uma crise diferente. Né? A gente tem que estar ciente de que muita coisa está mudando e vai mudar. Né? Muitos setores vão praticamente desaparecer.
muitos vão cair demais, o setor turístico, aviação, diversas coisas vão acontecer. Só que, ao mesmo tempo, a crise, ela mostra oportunidades. No mercado financeiro, a gente chama de janelas, né, de oportunidade, né? Então, estudar será a base para que entender quais são as oportunidades que irão acontecer agora, porque vão aparecer muitas. E a gente tem que, para quem estiver mais preparado, vai sair na frente, por quê? Existe um outro contraponto que eu estava estudando, né? Agora estão sendo, não sei se é uma expressão muito legal de se dizer, mas estão sendo jogadas ao desemprego milhões de pessoas, né? Essas pessoas, elas têm um certo recurso, não importa se é pouco ou se é muito, mas elas vão, basicamente, ir para o empreendedorismo porque as empresas não irão conseguir absorver a médio prazo, nem a curto, nem a médio prazo, esse volume de milhões de pessoas que estão aí, já estão ou que vão ficar desempregadas, né? Então, serviços vai se exponenciar no Brasil, na minha visão, né? Mais ainda do que foi na última crise que eu pesquisei aqui, que foi entre 2013 e 2014, né? O PIB do Brasil caindo drasticamente e um contraponto muito interessante, que é a quantidade de empreendedores exponenciando, que vai em linha com o que eu estou dizendo agora, né? Então, a gente está vivendo uma crise em que, estruturalmente, o Brasil não está conseguindo corrigir erros, né? De impostos, erros de educação, erros de atitudes do governo. Eu não estou falando de política, tá? Estou falando de um cenário bem macro mesmo. E isso vai dificultar ou aumenta o desafio para quem quer ser empreendedor, né? Em 2016, eu vi uma pesquisa aqui, estava comentando com vocês previamente, que foi feita em conjunto pelo SEBRAE, a FGV, a Universidade do Paraná, Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, tá? Então, na época, tinha uma estimativa de 48 milhões de empreendedores, né? E essa pesquisa, ela foi feita para os empreendedores entre 18 e 64 anos, né? Isso representava mais ou menos 50% do PIB do varejo. Olha quanto representa no Brasil. E os empreendedores, os pequenos empresários, os micros, são os que mais empregam no Brasil. 70%. Né? É que eu não te ouvi direito, Alex, mas mesmo eles empregando poucos funcionários, isso está na pesquisa, tá? A grande maioria deles emprega entre 1 ou 2 funcionários. Isso quando emprega, né? A maioria das vezes ele trabalha sozinho, quando ele precisa de algum serviço, ele contrata. Olha que interessante, é mais ou menos o que o Alex... mais ou menos não, é o que o Alex faz, né? É interessante porque não cria um vínculo de empregatício, porque a gente já entra numa parte de impostos que atrapalha muito, né? Então você faz um contrato com a pessoa, ela presta aquele serviço, finalizou, acabou. Enquanto empregado não, né? Nós sabemos o quanto foi explicado, né, pelo Toco, né, pelo Antônio, o quanto isso pesa no custo de uma empresa, né? Então a preferência pela contratação, a terceirização, ela é muito forte, né? E aí tem até dentro dessa pesquisa aqui, para não estender muito, né? O que estava entre esses empreendedores, né? Foi feita uma lista, uma pergunta muito simples para ele: qual que é a sua prioridade primeiro, né? O que você quer fazer? E é interessante que abrir um negócio para esses empreendedores era a sétima opção. Quarta opção, desculpa, era a quarta opção. A primeira era viajar pelo Brasil entre esses empreendedores, tá? A segunda era ter uma casa própria como objetivo. A terceira era um automóvel e a quarta era abrir um negócio. Então, é por isso que eu vejo assim, o empreendedor ele vai por normalmente 2 motivos, ou pela necessidade ou pela uma oportunidade, como o Paulo mencionou, né? A gente vê no Brasil ainda muitas empresas com vários gaps, seja de produção, seja de serviços, não importa. Dentro dela, existem vários gaps, e foi isso que muitas vezes eu vi enquanto trabalhando no banco, porque eu visitava diariamente muitas empresas que faturam R$2.000 por mês, como empresas que faturam 10 milhões por mês, né?
E você entende que se não tem um início, uma base forte de estudo, de entender, de contabilidade, de educação financeira, de impostos, cada cidade tem um imposto diferente, um percentual, você não consegue sobreviver, né? Fica muito difícil dar sequência no seu sonho, que às vezes te leva até a ruína familiar, a ruína financeira, por você não ter estudado, não ter se aprofundado, não ter se preparado para aquele momento, né? Então, eu tenho mais informações para passar, mas para não me estender, eu acho que esse é o início aí que eu tenho para falar, para que a gente possa bater esse papo legal aí. Mas o legal disso aí, o que você está falando, Adriano, é passar para o pessoal que vai começar quais são como é que eu posso falar? Os critérios básicos para você começar a tua empresa, começar a teu negócio, né? Porque, da mesma forma que você falou, com alto desemprego, muita gente perdendo o seu emprego, até mesmo aquelas pessoas que estavam num mercado mais informal e, de repente, quer regularizar esse negócio dele e fazer um negócio mais organizado, enfim. Existe uma série de regras aí para você iniciar uma empresa, né? Eu até peço para vocês a permissão de falar, porque o pessoal que está assistindo, de repente, tem interesse em montar o seu negócio. Você criou um negócio, vamos imaginar, você criou um café. Você tem um capital inicial, um investimento inicial. Então, você foi lá, você pegou um dinheiro, de repente você trabalhou numa empresa, que nem você, 20 anos no banco, pegou o teu dinheiro, investiu na empresa. Começou uma empresa, começou o teu café. Então, você comprou máquina de café, cadeira, uma televisão, você comprou uma série de elementos que deu uma estrutura, que deu uma estrutura, computador, enfim, que deu uma estrutura para você começar o teu negócio. Então, você investiu um capital. E aí, depois disso, você tem um tempo para o teu negócio passar pelo processo de maturação, né? Ele leva um tempo até ele começar a funcionar. E é nesse período do negócio começar a dar lucro, é onde na maioria das empresas quebram, né? Porque a pessoa não tem a paciência suficiente de entender o negócio dele. Porque eu investi. Então, vamos lá, uma continha bem básica. Eu peguei lá, iniciei minha empresa, peguei o investimento inicial, coloquei no meu negócio. O negócio começou a rodar. Eu já tenho alguns passivos, aluguel, funcionário, fornecedores, água, luz, internet, são esses passivos que fazem parte já do meu negócio. Então, eu vou ter que fazer uma conta. E aí você começa a rodar. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Lá no quarto mês, você começou a se pagar. Ou seja, você começou a pagar esse investimento básico aí de os seus passivos. E daí, a 5, 6 meses, você começou a ter um pequeno lucro. Mas esse lucro, ele passa a ser lucro realmente quando você começa a pagar o investimento inicial. Porque o investimento inicial ou saiu através de um empréstimo bancário ou do seu CPF, ou seja, você, pessoa física, foi lá e pegou o dinheiro, colocou na empresa e pôs a empresa para rodar. Vai se passar 6 meses, você começa a pagar, então a empresa começa a se pagar, tem um pequeno lucro, mas você tem uma dívida, a mesma dívida sendo com você ou com o banco, você tem uma dívida. Então você vai tentar amenizar essa dívida. Então, ou seja, a empresa ela vai começar a dar lucro mesmo depois que você pagou o investimento inicial e depois que a tua empresa começa a andar e você paga os seus passivos, e aí sim você tem uma margem de lucro que você tira daquela margem de lucro aquilo que você pode chamar de salário. E aí acontece muito no início das empresas, as pessoas não têm essa paciência para entender todo esse ciclo, começam a tirar o dinheiro antes da hora, e aí é onde você começa a embolar várias dívidas, né? Não sei se você, com a experiência que você tem, ter trabalhado muitos anos em banco, principalmente quando você atendia pessoa jurídica, eu tenho certeza que você viu muitas empresas quebrarem exatamente nesse momento, de não entender o seu negócio, que ele precisa desse tempo de maturação para aí sim você ter o seu investimento devolvido e você realmente conseguir ter um salário da empresa, né? Exemplificar um pouco isso, Torres, que você comentou, sobre essa questão de quando eu fui montar a última empresa. Paulo, só um detalhe. E você se formou no final dos anos 90, né? Começo dos anos 90, né? Então, você passou pela crise Collor, 93, depois você passou pela crise de 98, depois a crise de 2003, crise de 2014 e agora a crise coronavírus. Pelo menos essas, né, que eu lembre. Na verdade, o Brasil ele é um país tão perverso, cara, que você já conta com uma crise daqui a 2, 3 anos, entendeu? Então, você aprende a conviver com isso. É por isso que dizem que o empresário brasileiro consegue
sobreviver a esse monte de crise, cara, ele é um dos mais preparados do mundo, né? Lidou com taxa de câmbio totalmente Favorável. E juros. né? E por aí vai, os juros, por aí vai, né? Mas quando eu fui montar, que eu saí da empresa, e aí eu falei, vou montar minha empresa agora, né? Chega de trabalhar para os outros, né? Já tenho, não, isso eu já tinha feito antes, né? Mas já tinha um sócio, e já sabia mais ou menos, ou seja, a gente já tinha um negócio para montar, a gente já sabia o que mais ou menos que a gente queria fazer. Eu acho que isso é uma das coisas fundamentais, você fazer um plano de negócios. O que é um plano de negócio? Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas o Sebrae tem informações, se você for lá, você tem alguns beabás que te ensinam a montar um plano de negócio. Tá? Mas basicamente você entender a contabilidade, quais os impostos, você entender o que é marketing, o que você vai produzir, é um produto, é um serviço, para quem você vai vender, como que você vai ampliar isso, qual que é o seu investimento inicial, essas questões financeiras todas. E quando eu fui montar a empresa, então, fiquei pensando, né, cara, o ideal para mim, o que é? Eu ter o meu escritório, né, como eu trabalhava nas outras, tinha um escritório, eu ia lá, sentava, tinha minha mesinha e tal, vou montar um escritório, vou lá, aí eu venho meu sócio, a gente vai, aí sai ligando para buscar cliente, por aí vai. Aí a gente pensou, cara, você acha que a gente precisa de um escritório? Uma das primeiras coisas que a gente ficou pensando cara, primeiro, a gente vai assumir um custo e eu preciso ter um retorno disso. Eu posso prolongar. Eu consigo fazer o meu trabalho, o meu job, sem ter um escritório. Então, vamos tocar assim. Na hora que eu precisar de um escritório, eu vou e monto. Mas não é de início que eu preciso. Eu acho que esse é um dos erros. As pessoas elas já saem investindo muita coisa, tá? Sem ter uma programação desse retorno. E aí você cai na mão de um banco, o banco não quer saber se já deu retorno ou não, ele vai e toma coisa de você. Então a gente achou por bem, a empresa já nasceu home office. Tá? Então eu tenho, isso foi uma mudança um pouco de paradigma para a gente. Mas você acha que eu vou conseguir ter eu vou conseguir ter a determinação, ter a programação diária, né, me policiar para fazer o meu trabalho durante as horas que eu preciso para dar resultado e tal. Se eu não estiver no escritório, se eu vou conseguir fazer isso em casa, e consegue. Né? Então, isso é uma questão individual, mas é importante. E aí, esse foi uma das grandes diferenças, que eu acho que hoje tem tudo a ver com a situação de coronavírus e talvez daqui para frente. Os negócios vão mudar completamente. Então, eu tenho clientes que eu não conheço pessoalmente, do Mato Grosso, e a gente chegou através da gente, né? A gente fez reuniões de reconhecimento, de entender qual era a necessidade deles, tudo via Skype. Fizemos apresentações, demonstrações via Skype. Depois fechamos o trabalho, fiz proposta, foi aceito e tal, ajustamos e executamos o trabalho durante alguns meses, né? Tudo online, tudo através de videoconferência, apresentações remotas. Tá? Então, assim, a gente não precisou de um escritório. Então, você precisa justamente analisar e fazer um planejamento, realmente, para ver o que é que você precisa para transformar as suas ideias, né? O que você pretende vender em um negócio, né? E tirar aquilo que, às vezes, não é o essencial. Tá? Pelo menos no primeiro momento. Eu percebo uma coisa que, assim, a gente tem essa cultura de formação, né? Tipo, eu me formei em artes, você se formou em engenharia, enfim. Mas a gente nunca se forma de verdade, né? Você terminou um curso, e aquele curso, ele teoricamente, te desenvolve habilidades X. Mas você tem que estar sempre buscando, né? Igual o ET Bilu falou, busque conhecimento. Você tem que estar sempre buscando se aprimorar, porque
duas coisas que eu acho que são essenciais hoje em dia não, sempre foi, mas hoje em dia mais, que a gente deveria ter como base na educação, educação financeira e empreendedorismo, que são dois alicerces, duas atividades que permeiam a nossa vida o tempo todo, só que a gente não sabe trabalhar com elas, né? Eu estou profissionalizando a minha empresa, assim, profissionalizando não, talvez não seja essa a palavra, mas eu estou estruturando a minha empresa, definindo missão, visão, valores, estruturando minha área comercial, estruturando o que eu vou fazer daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu estou fazendo isso agora. Eu abri o meu estúdio em 2014, né? Trabalho como freela desde 2006. Mas, assim, você vê, eu fui lá para frente, trabalho, o estúdio tem crescido, mas eu pulei etapas no começo que são importantes, que eu achava chato, porque, assim, eu sou um cara técnico, né, de artes, o Ailton de audiovisual. A gente adora estudar sobre esse tema, né? A gente fica horas conversando sobre câmera, sobre técnicas e não sei o que, iluminação, olha essa luz, olha esse enquadramento. Só que a parte chata, que é a parte que a gente não foi preparado, ela é essencial para o negócio continuar crescendo, né? Para a gente continuar atuando e tendo um retorno positivo, né, dos nossos investimentos. E eu acho que isso é essencial, cara. É essencial fazer a lição de casa, plano de negócios, estudar isso que o Ailton falou, de entender a sua receita, o que é custo fixo, o que é variável. Cara, isso tem que fazer, não tem para onde correr, né? Alex, se me der até a oportunidade, seguindo o que o Torres estava falando, o que eu via muito era o seguinte, tudo isso que o Torres falou, vi muitas vezes, né? Só que o que eu queria acrescentar é, o seguinte, primeiro, que a grande maioria não fazia uma pesquisa de mercado, né? Para entender, marketing, por exemplo, né? se vai abrir um café, o fluxo de pessoas que passa na rua, de carros, qual é a média, sei lá, de idade ou de renda, né? Para você determinar que produto que você vai estar oferecendo ali, né? Até para agregar valor ou não, preço, enfim. E a outra coisa que eu via muito esses pequenos empresários misturarem o fluxo de caixa da empresa com o pessoal. Isso era algo que dava dó, assim, sabe? Não bastava nós falarmos para fazer uma divisão, para poder, enfim, organizar melhor a vida ali da pessoa e depois virava algo que trazia para a empresa uma necessidade de mais empréstimos. Isso era ruim. Quando a pessoa voltava para tomar empréstimo, eu falava, ó, tá vendo? Se houvesse uma organização melhor, ou até o que o Paulo mencionou, um plano de negócios, a pessoa com certeza estaria num momento totalmente inverso, que ao invés de precisar do banco para empréstimo, ela estaria lá dando uma cartada pedindo uma taxa melhor de retorno de investimento. Sim, sim. Então, a organização, a educação, ela faz muita falta para os empreendedores, para muitos empresários, inclusive de grandes empresas, tá? Que às vezes ele entende do negócio, mas ele coloca alguém lá no financeiro e ele precisa saber o que está acontecendo, mas ele não tem o conhecimento. Então, eu já vi casos também de empresas que têm um financeiro e roubam a empresa, assim, enfim, é triste, né? Ver na cara dura, né? Na cara dura. Tem que pensar em tudo isso, né? O que eu vou fazer, como eu vou fazer, o tempo que eu vou me dedicar à minha empresa, quanto tempo eu vou me dedicar, quanto tempo a minha empresa realmente vai ganhar fôlego para me dar um salário, né? Porque leva um tempo. A gente sabe como é isso aí, né? E acontece nesse momento, que é o momento mais crítico, né, Adriano? É quando você se confunde e você mistura a sua conta pessoa física com a sua conta PJ. E aí uma briga sem fim, porque você recebe lá, sei lá, você fez um job, você recebeu, vou dar um número, 20 mil reais. Pô, mas esses 20 mil reais você tem que pagar fornecedor, você tem que pagar todo o seu passivo, né? Tudo que você tem dentro da sua empresa para depois você tirar teu lucro. E às vezes eu já vi muita gente se confundir, até eu já passei por experiências assim de me confundir, de ter o dinheiro, saber, tá na minha conta, mas poxa, esse dinheiro não é meu, porque ele é da empresa, eu vou lá, tiro, faço outras coisas e acaba bagunçando, né? Então, assim, as experiências das contas que a gente também entenda melhor como é que funciona, né? Então, uma dica primordial para quem está começando um negócio, que eu sempre falo, ter duas contas, sua conta PJ e sua conta pessoa física. Não misturar. Ferra tudo. Exemplificar um pouco isso, Torres, também, porque eu passei um pouco por isso, né? Na minha segunda experiência de empreendedor, que foi a de PJ, né?
Então, na verdade, era uma coisa simples, né? Não precisava saber de marketing, nada, porque era só uma empresa. Mas, na situação, geralmente, quando você vai abrir uma empresa, você tem que ter um sócio, a não ser que você seja um empreendedor individual, né? A MEI. Uhum. Então, você tem que ter um sócio. No caso, o que eu fiz? Eu tinha um amigo, e ele precisava emitir a nota para a empresa que ele prestava serviço e eu para a minha. Então, eu falei assim, vamos criar a empresa junto, a gente racha, né, o gasto com a contabilidade e tal, então fica mais barato para a gente, né? Só que isso demanda um certo controle. Na época não existia ainda o simples, né? Era o lucro presumido. Não sei se vocês já viram como que se calcula imposto, mas eu, como engenheiro, fiz uma planilha de todos os impostos, cada nota que a gente emitia, saía lá. Então, eu sabia exatamente, eu emitia uma nota de tanto, eu sabia quanto que no final, tirando todos os custos fixos, né? Dividia a conta, o custo do banco, né? Da taxa bancária mensal, lá dividia por 2, mas os outros era proporcional ao valor da nota que cada um emitia. Então, eu sabia. Só que o que acontece? Os dois têm o cartão do banco, né? Então, você sabe quanto você pode tirar, mas pode ser que um tire a mais. Fala, cara, você está tirando a mais. Então, assim, quando você monta um negócio, você vai ter sócio. A outra coisa é assim, tem que ser uma pessoa de confiança, não é um cara que você encontrou, puta, tiver uma ideia, vamos lá abrir. Pode dar certo? Pode, cara, mas pode dar muito errado, cara. Você sabe, é importante você ter uma confiança. E nesse plano de negócios, está muito bem estabelecido quais são as atividades de cada um. Nesse caso meu, a gente só compartilhava o CNPJ, mas cada um era atividades totalmente independentes. Mas uma atividade que é a mesma, ela tem que suprir, tem que dar lucro para os dois, né? Então tem que estar muito bem balanceado qual a participação de cada um, o que cada um faz. Os dois estão, um vai cuidar da área técnica, outro vai cuidar da área comercial, não sei. Cada empresa tem a sua organização, mas isso vai estar no plano de negócios, né? Então você vai tentar prever tudo isso. Claro, sempre vão ter coisas que fogem da nossa programação, mas quanto mais você conseguir se antecipar, melhor. Essa organização aí que o Paulo tá mencionando, eu estava lembrando aqui de alguns outros casos, né? Então, em um dos momentos que a empresa precisava pedir crédito para nós, também não importava o tamanho dela, se era o café, que o Torre mencionou, a empresa que fatura 10 milhões, uma perguntinha que às vezes era uma pegadinha. E eu perguntava, qual que é a sua margem líquida? Né? Muitos, mas muitos não sabem o que é isso. E dava dó, porque a pessoa não sabe quanto que sobra, já tirando tudo. Né? Isso, assim, dá dó, porque a gente via que o próprio dono do negócio não sabia aquilo, né? Quanto que sobra? E até vou emendar aqui com a pesquisa que eu estava comentando, que eu vou mandar para vocês depois. Perguntaram, né, para vários especialistas nessa pesquisa o que mais atrapalha o empreendedor de abrir uma empresa ou de seguir com ela aqui no Brasil, né? Foi esmagador 3 itens aqui, que foram as políticas governamentais, apoio financeiro e educação e capacitação, né? Né, Alex, eu estava falando com você. Se a pessoa, antes de abrir um negócio ou uma consultoria, que seja um café, não importa, ela mergulhar nesses 3 itens, ela já vai abrir com muito mais, vai estar muito mais preparada para inconvenientes, né? Ela vai estar muito mais, e o plano de negócios, obviamente, porque se a pessoa estudar isso daqui, ela já vai montar um plano de negócios, né? Então, ela estudando se vai obter um crédito, de que forma é o melhor crédito? Será que precisa de crédito? Será que precisa alugar uma sala comercial, né, Paulo? São tantas variáveis que a pessoa tem que estudar, ela tem que se aprofundar. E no Brasil, eu vi de outros países aqui, né, que são os BRICS, né? No Brasil é esmagador como as políticas governamentais é o que mais pesa para o empreendedor sobreviver. E volta ao que o Paulo falou. O empreendedor no Brasil, ele sobrevive em qualquer lugar do mundo. Ele vai se virar. Ninguém passa por tanta crise, ninguém entende tanto entende não, né? Ou procura entender tanto de impostos aqui, muda tanto o negócio, é uma
O Antônio estava comentando quantas medidas provisórias saíram agora, acho que foram 35 ou 25, nessa época do coronavírus. Eles estão ficando transtornados, cada hora é uma coisa. Então, isso exige também um estudo profundo. A pessoa vai emitir uma nota, ela não sabe, às vezes, quanto paga de imposto no início, né? Tem que saber antes. Ela precisa saber como que vai funcionar essa parte, porque senão ela está fardada a se encerrar em pouco tempo, conforme a gente estava conversando também, né? É desafiador. E, assim, aquele negócio, né? A teoria, ela sobrevive até você tomar a primeira porrada, né? Aí, cara... E esse é um momento que você tem que estar preparado também, né? Porque eu vejo que, assim, por exemplo, meu pai, ele trabalhou no banco também 25 anos, e aí saiu e já montou um negócio. A cultura brasileira não é uma cultura empreendedora, apesar de ser empreendedora, ela não é uma cultura preparada para o empreendedorismo, né? Então ele chegou a fazer curso no Sebrae e tal, mas eu acho que é uma transição tão grande que a gente faz, são tantos desafios que eu acho que a gente tem que se preparar mais, sabe? Tem que conversar. Até essa é a grande ideia desses nossos encontros, porque a gente informalmente conversa tanto sobre isso, né? E sempre tendo ideia, sempre trocando experiência. Pô, esse mês está apertado, o mercado está mudando e tal. Assim, vamos formalizar isso, vamos oficializar isso para a gente talvez contribuir com mais pessoas. E, meu, é só informação de qualidade. E mão na massa também, né? Porque se você não correr atrás, não fizer o seu, né, não vai adiantar nada você ter um MBA em Harvard, que isso não vai te garantir nenhum sucesso. Você não vai fechar no azul porque você tem MBA. Isso aí tá longe de... Tava vendo exemplo, Alex, do cara que queria aprender, é uma brincadeira, né? Ele queria aprender o UFC, né? Aí ele foi lá e leu um livro. Pô, o cara ficou fera, né? Na hora que ele foi para a prática, o negócio pegou. Aí ele viu como que era a verdade, né? De você se machucar, de você se contundir, de você ter que treinar, ter que se esforçar todos os dias, né? É uma disciplina que tem que ser absurda, né? Para você ter um alto desempenho, e vale também para o empreendedorismo. Você tem que ter uma disciplina diária, você tem que entender o que está acontecendo no seu mercado ou fora dele, até para ampliar, né? Para seguir um rumo, para fazer sua empresa crescer de uma forma orgânica. E isso o banco me ensinou, né? Um dos grandes segredos do banco é você pulverizar os seus clientes, né? Porque se eu perco um, eu já tenho outros que vão me sustentar na receita. Eu tive a oportunidade, eu nunca tive empresa, né, como já mencionei, mas eu tive a oportunidade de inaugurar uma agência, né? Então, naquela época, foi em 2010, estava em plena expansão da economia, o banco decidiu abrir 1000 agências no Brasil e foi a minha primeira gestão como gerente. E na oportunidade, então assim, todo o capital é do banco, né? Mas me chamaram um mês antes de inaugurar a agência e falou, ó, você vai inaugurar a agência, está aqui seu plano de negócios, segue a vida, viraram de costas e falam, faz aí o trabalho. E aí, como eu já tinha isso dentro de mim, qual que é a base do banco? É ter cliente, então vamos procurar clientes. Só que eu falei, pô, como eu estou começando agora, eu vou procurar clientes com qualidade. E isso demanda mais tempo, então o seu retorno, que viria num determinado período, você vai ter que estender ele um pouquinho, porque o retorno é maior. Para você identificar esses clientes que são de qualidade, que trazem um bom retorno, que não vão trazer inadimplência, demandam um tempo maior, né? Então, existia lá o payback, qual período eu deveria atingir, já tinha a planilha de custos, tinha completa. Então, eu meio que abri uma empresa. Quando eu virei gerente, eu até falava com a Rô, que eu virei um franqueado, né? Me deram uma franquia na minha mão e fala, se vira. Eu tô falando se vira, é um termo bem que eu tenho a liberdade de falar com vocês, né? Mas eu tinha quem me orientava, eu tinha quem me auxiliava ali, mas basicamente era eu que tinha que fazer tudo, né? E olha que interessante, na época eram eu e mais 2 funcionários que não tinham nenhum conhecimento comercial. E da área administrativa tinham pouquíssimo conhecimento. Então eu tive que voltar, vamos dizer, às origens do banco, né? Eu tinha que sair para visitar, eu tinha que identificar o cliente, eu tinha que fazer o cadastro dele, eu é que tinha que mandar análise de crédito, eu é que tinha que aprovar, rodar o contrato, negociar a taxa. Basicamente, toda essa estrutura era eu que tinha que fazer.
e eu tive a oportunidade de ensiná-los a fazer isso para que eu pudesse ter mais folga para cuidar de outras coisas dentro da minha franquia, né? Mas eu já tive que pôr a mão na massa, sem um planejamento prévio de pesquisa, como a gente conversou agora, sem um plano de ação prévio. Me entregaram faltando um mês, isso não existe. Você tem que ter um tempo para você montar esse plano, né? Fizeram uma pesquisa de mercado numa região que estava totalmente desatualizado, muito antigo, não valeu muito daquilo que eu estava fazendo, e não colocaram meus concorrentes, que, incrível que pareça, eram outras agências do banco. Então, me colocaram numa região carente, com a renda CPF só com restrição. Então, como que você cresce organicamente num lugar extremamente inóspito, né? Muito difícil. Então, esses desafios você acaba vendo quando você está lá. Então, como eu estou na transição, eu não quero passar por isso na hora ali. Eu quero me anteceder a eles. Eu quero saber o que pode me acontecer. O Paulo, a gente conversa muito sobre isso, estou citando o Paulo, porque ele me conta muito sobre isso, né? Os contratos que ele está buscando fechar, aqueles que deram certo, aqueles que ainda estão por acontecer. Isso é um nível de aprendizado que não tem preço. O que o Torres comenta com várias situações, você, Alex, que já compartilhou comigo, tantas outras, isso daí tem um peso na vida mesmo que não tem precedentes. E na hora que eu vou tomar a decisão, eu sempre lembro deles, né? Como é agora a que eu estou tomando por ter saído de uma situação e estar entrando em outra. Eu quero dar um passo. Eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou aprender, eu sei que eu vou ter situações de sazonalidade, né? Que é o que o Torres estava comentando, assim, com outras palavras. Mas todo comércio, ser empreendedor, você tem que lidar com isso, com os altos e baixos, né? Sim. Tem momentos que você vai precisar buscar ampliar o seu leque, como você fez, Alex, porque você viu a necessidade, né? Uhum. Não sei se era pela oportunidade ou pela necessidade, aí você pode dizer melhor, mas você viu que era necessário ali ampliar, porque você viu um mercado que tinha mais opções para você faturar mais. E o ponto primordial, né, Adri, para você ter um seu negócio, é você conhecer da área que você vai atuar. Uhum. É você conhecer a área, é você conhecer os seus concorrentes, é você conhecer os produtos que envolvem a tua empresa, né? O negócio que você está começando. É conhecer realmente o teu negócio. É você ser um conhecedor do teu negócio, porque isso faz toda a diferença. Eu conheço várias empresas que a gente presta serviço, assim, eu atendo muita empresa, né? O que eu atendo aqui no estúdio é só empresa. Então, eu atendo desde empresa de porte mega, multinacional, e de empresa pequena. E tem empresas que, quando você vai atender alguma empresa pequena, às vezes o cara não conhece o negócio dele. Ele conhece, às vezes, o produto, mas ele não conhece o negócio. É diferente você conhecer o produto do que você conhecer o teu negócio, né? Você conhecer a praça, você conhecer o produto, você conhecer tudo que envolve ali. E aí você vê que essas empresas que os caras não conhecem, o produto não conhece o negócio dele, ele sofre muito mais, ele tem mais dificuldades, ele tem dificuldades para pagar, ele tem dificuldades para ficar em pé, né? No negócio. E assim, uma coisa que o Paulo Márcio estava falando lá no comecinho, né, que é bastante interessante. As experiências que a gente aprende, né? Então, ele veio de vários negócios, pingando, teve 1, teve 2, teve 3 negócios, e ele foi aprendendo com cada negócio, né? Infelizmente, aí talvez não da forma que você gostaria, porque quando a gente começa um negócio, você pensa nele com sede na Avenida Paulista, né? Você nunca pensa no negócio que você vai estar trabalhando no fundo de quintal. Você vai pensar já que daqui a alguns anos eu vou ter sede na Avenida Paulista e vai estar lá brilhando meu nome lá, ó. Ailton Torres. Né? Então você fica sonhando com essas ideias, né? Você fica brincando, mas falando sério, a gente vai aprendendo, né? Então, assim, o que é legal para falar para quem vai começar agora? Não desiste. Não desiste nos tropeços, que vão ter. Você vai bater, você vai errar, você vai mandar um orçamento, que como eu já fiz várias vezes, você manda um orçamento para o cara só com custo. Você esquece lá de colocar o seu lucro. A margem. Você esquece da sua margem, vai lá e manda um orçamento para o cara. E aí você não tem mais o que fazer, você tem que atender, você tem que atender da mesma forma. Você vai contratar a pessoa, ele vai te deixar na mão, enfim. Tem um monte, assim, se a gente fosse colocar listas de experiências que eu já passei no meu negócio, de percalços, a gente ia precisar de uma live só para falar disso. O Paulo é a mesma coisa, o Alex é a mesma coisa, você é a mesma coisa, Adriano, porque mesmo você
mesmo você tendo trabalhado 20 anos na iniciativa privada, aí, você viveu isso muito mais do que a gente, porque você viu várias empresas começando e terminando, e eu tenho certeza que basicamente o caminho que fez o cara ir para o sucesso e o caminho que fez para o cara não ter sucesso, você vê que o desenho de quem não foi para o sucesso vai ser o mesmo desenho, e de quem alcança o sucesso normalmente é o mesmo desenho, né? Essa organização é tudo isso que a gente está falando. Então, assim, aquilo que o Alex falou, a intenção dessa live é isso, que a gente bata um papo, que a gente converse, que a gente traga as experiências, que as pessoas que estão assistindo tentem se motivar de alguma forma com as nossas experiências e com as nossas vitórias, né? Porque eu falei dos percalços, mas, tem muito mais vitória do que percalços, né? Muito mais vitória do que derrota. Senão eu não estava aqui, né? Eu já estou com o estúdio aberto desde 2007, 13 anos, né? Então, assim, passei por tudo isso, né? Por várias experiências. É uma guerra. E, assim, até você encontrar, de repente, eu estava conversando com o Alex semana passada, né, Alex? Até você encontrar o teu perfil exato, porque às vezes você começa lá, né, você vai começar a tua empresa lá, você está começando a tua empresa, você vai atender, está pensando em atender a consultoria de RH, mas aí você começa no caminho, você percebe que tem outro nicho ali que você se encaixa melhor e você foi para aquele nicho. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com o Alex, deve ter acontecido com o Paulo. Então, assim, se organizar, conhecer o teu produto, conhecer a tua concorrência, existir. Só antes não sei se o Paulo ia falar alguma coisa, mas só fazendo um contraponto ao que o Torres está falando, assim, você deve conhecer o seu produto e você deve saber tudo sobre ele, mas você tem que tomar cuidado para não se apaixonar pela produção do seu produto, senão você vai ter um teto de crescimento. Eu estou falando por experiência própria. Eu sou um cara técnico, né? Estudei artes desde moleque, me formei em artes, amo o que eu faço, desenhar, design, edição de vídeo e tal, mas eu percebi que eu estava tão dentro dessa produção que eu não conseguia ver o mercado, estudar sobre marketing, estudar sobre divulgação, uma afinidade de coisa, a gestão das pessoas que estão trabalhando comigo. Cara, assim, você tem que conhecer muito, dominar o seu negócio, mas entender que é um negócio, né? O seu produto, o que você faz, é um produto. E não, por mais que seja um serviço, ele é vendido e comprado como produto, né? Então, eu tenho que entregar para você uma solução. E essa solução, ela pode ser, sei lá, uma garrafa com Coca-Cola, uma Coca-Cola, por exemplo, ou esse produto pode ser reformar a sua casa. Né? Então, só tomar cuidado, porque eu tô saindo eu tô enxergando isso agora. Eu falo, cara, como eu não vi isso antes? Maturidade, né? Acho que é natural esse crescimento, né? Queria complementar aí. Na verdade, Alex, você passou por um período, né? Que você como você falou, você era o técnico. Tem gente que não quer ser chefe. O cara quer ser o técnico lá a vida toda. Então, ele vai seguir nessa vida. Ele vai ser sempre um freelance seu, por exemplo. Ou de outras pessoas que têm. Você está enxergando coisas maiores, né? Você quer pegar um projeto e tocar um projeto, ter várias pessoas participando, gerenciar isso, fazer com que essa equipe consiga produzir e trazer o resultado, né? Então, é diferente. Aí você precisa ampliar seu horizonte. Aí você já teve a experiência, você sabe quanto tempo demora para fazer cada tipo de trabalho, você sabe a qualidade que você quer que o cara entregue, você sabe cobrar, né? Você vai gerenciar pessoas, que é diferente. O Adriano, putz, quem tem mais habilidade para gerenciar com pessoas do que o Adriano, né? O cara é um master ali de gerenciar com as pessoas. E você agora está nesse ponto. Aí o que você está buscando aí? Você tem que entender melhor as necessidades dos seus clientes. O que a gente vende, na verdade, a gente vai atender uma necessidade de um cliente, porque ele vai ter um retorno. Tem uma siglinha chama ROI, retorno sobre o investimento. Quando o cara está comprando um serviço de você, é porque ele vai ter um retorno naquilo. No seu caso, ele vai ter uma ilustração, aquela ilustração vai fazer com que chegue mais clientes para ele. Clientes
com um perfil melhor, seja o que for. Então, esse é o retorno que ele está enxergando, né? Então, é isso. No caso do Torres, o Torres é um cara assim, eu acho que quando ele começou o negócio dele, ele foi praticamente um negócio à primeira vista. Ele já tinha, desde quando ele começou a fazer a fotografia, ele já sabia que ele queria ser um empreendedor, que ele queria ser um negócio. Ele já estava muito seguro de si, né? Então, isso é um diferencial. Por mais que dificuldades ou falta de informações de marketing, de comercial que ele foi aprendendo, mas ele já estava muito seguro de si. Então, é um perfil diferente, né? O Adriano está agora ele tem muitas habilidades, ele tem muita experiência acumulada em todos esses anos. Ele vai achar um serviço, provavelmente um serviço, onde ele consiga agregar e trazer um retorno para uma série de clientes. Eu acho que ele tem a plena capacidade para fazer isso, né? Eu tinha muita insegurança no começo da minha carreira, né? Eu fui agregando um pouquinho conforme eu fui aprendendo muitas coisas. Então, por exemplo, a parte comercial, eu nunca fui um cara muito de empatia tal, mas eu aprendi muito na questão comercial, né? Eu trabalhei Ainda não é muito não, viu? Ainda não é muito de empatia, não. Não sou mesmo. Mas aprendi a parte administrativa, gerencial, eu aprendi, até para ser engenheiro, você já é um pouquinho mais regrado, pensa um pouquinho nessa forma um pouquinho mais organizada, né? Mas existem muitas outras coisas que a parte técnica, cara, é uma que você sempre tem que estar inovando. Inovar não é só na parte técnica, na parte de marketing. Tem cara que precisa de logística, ele tem que inovar na parte logística. Hoje, cara, daqui a pouco é drone que vai entregar. Você não tem mais nem motoboy, não tem mais transportador, não tem nada, né? É tudo, há um tempo atrás, ainda tem hoje gente que me pede contrato, tem que assinar 3 via, mandar um calhamaço de folha. Pô, não existe isso mais, cara. Isso você manda tudo online lá, não tem mais isso, sabe? Tem gente que quer pagar boleto ainda no banco, né? Quer ir no caixa e autenticar aqui, ó, que eu paguei. Tem gente que não faz compra pela internet ainda, né, cara? Então, assim, o mundo está mudando, a gente tem que se modernizar. A inovação, ela é em todas as áreas, né? Eu estou tentando me inovar, né? Também, eu sempre estou buscando, dentro daquilo que eu ofereço, vou agregar alguma coisa, vou diferenciar, poder... Por quê? Porque aí eu sei que eu posso cobrar um pouco a mais, o meu serviço não vai ter um competidor à altura. Sim, né? sim. E mesmo, nessa linha. E mesmo você falando que não tem empatia, falei brincando, é claro, mas você como engenheiro e como técnico, você desenvolve muito bem isso, até porque a gente já conversou sobre vendas, você falou de conceitos de vendas, funil de vendas, prospecção, enfim, pipeline de fechamento de negócio e tal, que são conceitos que eu conheço muitas pessoas, empresários, que não sabem nada. Então, assim, não é porque você não é da área de vendas que você não pode saber sobre vendas, né? Você transpôs essa barreira aí. Ailton, você quer acrescentar alguma coisa? Vamos para as considerações finais. Eu sei que a galera está gritando, querendo que a gente fique mais 2 horas, mas a gente... Não, é isso aí. Eu achei muito legal o papo, mais uma vez. O mesmo sentimento da outra. Dava para a gente conversar mais 2, 3 horas, porque são muitas experiências. É gostoso ouvir as experiências dos outros, é muito bom ouvir cases que são de sucesso, ou cases que estão começando e que você consegue olhar que vai ser de sucesso, porque tem tudo para dar certo, porque você vê quando a coisa vai dar certo, assim, ela tem um brilho diferente, né? Então, assim, é muito bom estar com vocês, é muito bom trocar essas ideias. Eu acho que, para mim, acrescenta muito. Eu queria agradecer muito vocês, Paulo, Adriano, por ter tirado esse tempo para emprestar um pouco do conhecimento de vocês para a galera que está acompanhando a nossa live. Eu acho que, cara, parabéns mesmo. Eu acho que o Adriano é um exemplo aí de paciência, de conduta, um cara tranquilo. E, se eu precisar de um cara para gerenciar o RH, contratar uma empresa, com certeza vai ser a do Adriano, porque o cara manja muito disso, é o que o Paulo falou, ele tem conhecimento total.
conhecimento total de como tocar uma empresa, de como gerenciar os seus funcionários. O Paulo é um cara que eu admiro muito também pela parte tecnológica, é um cara que está sempre procurando coisas tecnológicas, coisas para facilitar. É aquele cara que realmente, eu entendo o Paulo, acho que para ele pegar 3 dias de contrato, ter que assinar, colocar no correio, mandar um motoboy levar para o cara, deve ser o fim, porque o cara tecnológico, está vendo sistemas novos, que sabe que existe assinatura eletrônica, que sabe que existe um monte de outras coisas, é um cara da tecnologia, um cara que estuda tecnologia, que vive tecnologia, tem que voltar e fazer no papel, deve ser muito difícil, mas... Paulão, dá seus minutos finais, a gente tem pouquinho tempo, mas um pouquinho para você finalizar aí. Agradecer aí um papo super descontraído aí com amigos, né? Tudo muito demais, legal, parabéns pela iniciativa e estamos aí. Abraço. Valeu. Vai, Adri. Gente, obrigado pela oportunidade. Eu queria só mencionar mais uma coisa aí, um tempinho rápido, Torrão. Eu percebi nesse tempo todo que o start mesmo, para você empreender, pelo que eu percebi, que muitos buscam, a grande maioria, principalmente aqueles que dão certo, é procurar fazer aquilo que realmente sempre quis fazer, né? Que estava já na pessoa e ela ficava adiando aquilo, né? Adiava o sonho, né? E aqueles que pegavam esse sonho, realmente materializavam ele, que davam certo, aqueles que realmente planejavam, que tinham a coragem de estudar e planejar e seguir em frente, né? Muitos casos a gente comentou aqui, eu vi muitos casos de sucesso também, que é satisfatório olhar que a pessoa conta para nós aquilo com muito carinho, com muito amor, né? De olhar para trás e ver que fluiu, que os filhos estão dando sequência naquele negócio, que está dando certo, que eles têm a mesma linha de raciocínio, mantêm a base, porém estão se aprimorando, né? Para que ter perpetuidade, né? Aquela empresa, tal. Enfim, mas sem aquela... Você não vê que é uma paixão, mas você vê que tem orgulho, né, daquilo que construiu. E isso é muito bacana, né? E eu percebi que eu precisava realmente seguir aquilo que já estava dentro de mim, né, que eu vinha mencionando com vocês, que é partir para essa área, né? Essa transição eu já buscava enquanto era funcionário, me aprimorando nos estudos, né? Mas agora, com a saída, isso se exponenciou. E eu vou me preparar cada vez mais para que, quando eu possa oferecer o meu serviço, seja da qualidade de vocês, né? O Estúdio Secreto está crescendo, cara. Logo, logo a gente vai precisar de alguém para cuidar das pessoas aqui. É nóis. É isso aí, então. Obrigado pelo carinho, viu? Paulo, Torres, Alex, olha, sensacional. Obrigado mesmo. Viu? Foi um prazer. Vamos ter mais, né, gente? Daqui a pouco. Pô, tamo junto, cara. Tamo junto aí. Obrigadão pela participação, pela hora de vocês. E em breve vocês estão aqui de novo, cara. Casa de vocês, tá bom? Demorou. Um abraço aí para vocês e a gente se vê.